Pessoal, tudo bem? Frederico Pires aqui do Maratona Estudante e hoje, pessoal, nós vamos fazer um vídeo muito bacana da parte de eletrodinâmica de circuitos elétricos falando sobre o Teorema de Milman. Pessoal, um teorema muito importante, mas muito importante mesmo. Se você já estudou circuitos elétricos e você teve um circuito com várias malhas, qual é a primeira coisa que você pensa? Ah, vou aplicar as leis de Kirchhoff. Só que, pessoal, não é uma coisa muito viável. Por quê? Porque aplicando, por exemplo, para 3 malhas, você vai ter 3 sistemas de equações. Vai ter que resolver esses 3 sistemas de equações. Não teria como resolver de uma forma mais simples, de uma forma mais rápida? E ó, pelo Teorema de Milman, a gente vai responder essa sua indagação, essa sua pergunta. Tá bom? Se você também já estudou eletrodinâmica, tem uma matéria chamada de associação de baterias. E um tipo de associação de baterias é a associação em paralelo. Então, o caso mais simples que a gente vê é a associação de baterias com a mesma FEM, ou seja, com a mesma força eletromotriz. E quando você tem, vamos supor, 4 baterias de 10 volts associadas em paralelo, a FEM equivalente desse sistema é o próprio 10 volts, ou seja, a própria FEM de uma das baterias, que no caso vão ser iguais. E aí, você de repente se fez a pergunta, e se eu trocasse uma dessas baterias por um valor maior ou por um valor menor? Ou até mesmo, o que aconteceria se eu invertesse o polo delas? E aí, você de repente fica curioso, o seu professor muitas vezes fala, é muito complicado porque a gente não sabe quem vai atuar como gerador ou como receptor, e pelo teorema de Milman você vai ter uma clareza maior a respeito dessa indagação, tá bom? Tranquilo, então vamos lá demonstrar o teorema de Milman. Então, pessoal, aqui eu tenho um sistema com 3 ramos, esses 3 ramos em paralelo, e aqui você tem o polo ponto A e ponto B. Tá? E como que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai pensar no seguinte, quando eu tenho uma corrente I grande que entra aqui nesse sistema, ela vai se bifurcar em outras 3 correntes, I1, I2 e I3. De modo que se aqui entra, por exemplo, 20 amperes e essa daqui tem, por exemplo, 5 amperes e 5 amperes, ora, a soma deu 10. Tem que conservar o que entrou, então essa daqui tem que ser de 10 amperes também. Tranquilo? Legal. Então eu sei que I total é igual à soma das correntes parciais. Agora, antes da gente continuar, vamos analisar, por exemplo, como que um resistor atua num circuito e como que funciona uma bateria. Resistor, primeiro, pessoal, é um elemento de circuito que tem a propriedade de converter energia elétrica em energia térmica. É por isso que o seu chuveiro esquenta a água, tá bom? Porque passa corrente elétrica para lá, ele esquenta, a água passa por ali e fica quente. Então, vamos supor, o que acontece? Que eu tenho uma corrente de 3 amperes indo aqui para a direita, passando nesse resistor de 2 ohms. Se o resistor, pessoal, ele dissipa energia, significa que ocorrerá nele um abaixamento de tensão. Ora, mas quanto que abaixa essa tensão? Para isso, a gente precisa recordar um pouquinho da primeira lei de Ohm, onde a tensão é dado pelo produto da resistência vezes a corrente. Então, ó, por exemplo, se aqui eu tenho um potencial de 20 volts e eu passo aqui nesse resistor, eu vou ter uma diminuição da tensão. De quanto? Do produto dela. 3 vezes 2, 6. Então, 3 vezes 2, vou ter 6 volts. 6 volts vão diminuir. Se eram 20, diminui 6, ficam ainda quantos volts? 14 volts. Tranquilo? E se eu vou no sentido contrário, Frederico? Aí eu tenho que subir, que é aumentar a quantidade de volts. Se eu vou contrário ao sentido da corrente, saio de 14, subo 6 volts. Tranquilo. Tá bom? Agora, eu tenho uma bateria. Se eu saio do polo negativo e vou para o polo positivo, o que significa? Significa que eu estou aumentando a tensão. Então, se aqui, por exemplo, forem 30 volts, eu passo do polo negativo, vou aumentar 10 volts. Então, aqui eu tenho 40 volts. Raciocínio análogo, se eu for aqui, da direita para a esquerda. Quando eu vou da direita para a esquerda, eu estou indo a caminho do polo negativo. Então, eu vou ter uma diminuição da tensão. De quanto? De 10 volts. Se era 40, passei para o polo negativo e a força eletromotriz é 10, diminui 10 volts, 30 volts. Tranquilo, pessoal? A gente vai precisar desse raciocínio para fazer a demonstração do Teorema de Milman. Então, qual é o objetivo do Teorema de Milman? O objetivo do Teorema de Milman é transformar toda essa associação aqui em paralelo, que vai de A para B, em apenas um ramo. Tá? Um ramo que vai ter uma certa equivalente, uma força eletromotriz equivalente e uma resistência equivalente.
Tranquilo? Então, vamos pensar no seguinte. Vamos analisar esse primeiro ramo aqui. Ó. Se eu coloco aqui o ponto A como tendo um potencial de 0 volts, por que você colocou 0 volts? Porque eu estou interessado, pessoal, apenas na diferença de potencial. Se eu sei que o potencial de B é, por exemplo, saindo de A, eu chego em B, então ele tem um potencial de 20. Tudo bem? Porque saiu do 0 e chegou em 20. Ok? Então, a diferença é 20. Se eu colocasse 30, eu teria que ter uma diferença também de 20. Então, se eu coloquei 30, eu teria que chegar aqui em 50. A diferença ela sempre é constante. Agora, eu posso trabalhar com números que facilitem os meus cálculos. Tá bom? Então, eu vou chamar que a DDP entre os pontos A e B é o AB. Tem livro que coloca ΔV ou também VAB. Tá? É a mesma coisa, vamos trabalhar com AB. Então, ó, vou analisar. Eu estou nesse ramo aqui. Ó. Então, a corrente passou pelo resistor R1. Então, vai diminuir ó, o AB. Ó, vai diminuir um certo valor, que vai ser menos R1 vezes I1. E agora vai sofrer um aumento de tensão. Por quê? Porque eu estou passando do polo negativo para o polo positivo. Um aumento de tensão de quanto? Do valor de E1. Tá bom? E aí, o que eu vou fazer? Vou isolar a corrente. Para isolar a corrente, eu passo o produto menos RI para a esquerda, fica positivo, e passo o AB para a direita. Ó, fica assim. E o RI vai passar dividindo. Tá bom? Vou fazer o mesmo procedimento com as outras equações. Aqui, então, vou colocar R2 vezes 2 e R3 vezes I3. E vou isolar a corrente em cada uma delas. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou desmembrar. Tá? Eu vou desmembrar, porque como isso daqui é uma subtração e tem o mesmo denominador, então vou colocar E1 sobre R1 menos o AB sobre R1. Raciocínio análogo faço também com as expressões de baixo. E a E equivalente? Ora, a E equivalente vai ser o seguinte, ó. A DDP, o AB, vai ser menos a REC equivalente, tá? REC equivalente, tá, pessoal? Não seria o correto se falar. É resistência equivalente, tá bom? Então você teria todo esse sistema transformado num ramo só, então passaria o I total para cá. Então, por isso que eu coloquei o I total. Agora o AB a gente já viu que vai sofrer uma diminuição do potencial, menos REC vezes I, tá? Somado com a E equivalente, tá bom? Raciocínio análogo, isolando o I, passo o produto menos REC vezes I para a esquerda, o AB para a direita e divido por REC. E ainda eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer isso daqui, ó. Vou desmembrar também, então vai ficar o I total, vai ser E equivalente sobre REC, menos o AB sobre REC. Menos o AB sobre REC. Agora, voltando da primeira definição, essa I total não é a soma dessas correntes parciais, I1 mais I2 mais I3? Então eu vou igualar esse I total, vou igualar com a soma desses três. Quando eu somar esses três, pessoal, então fica E1 sobre R1 mais E2 sobre R2 mais E3 sobre R3. Menos o AB sobre R1, menos o AB sobre R2, menos o AB sobre R3. Aí eu coloquei aqui em cima, ó. Deixa eu apagar aqui, para não ficar poluído, para a gente entender melhor. Perceba, pessoal, que todos esses termos são negativos e tem o fator UAB em comum. Então eu coloquei menos UAB em evidência. Se eu fizer distributivo, ó, menos UAB vezes 1 sobre R1, vai dar essa parcela. Se eu fizer essa distributiva, vai dar essa parcela. Se eu fizer essa distributiva, vai dar essa parcela. Agora, pessoal, isso daqui, certo? É uma igualdade. Então, eu tenho que comparar esses termos. Observe que esse termo é igual a esse termo. Como? Ó, veja só. Então, vai ficar menos o AB sobre REC. Isso daqui vai ser menos o AB sobre 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Como os dois lados são negativos, negativo dividido por negativo dá positivo. E aí eu vou ter o AB que cancela com o AB. O AB cancelando com o AB. Ora, eu posso simplificar e escrever isso daqui dessa maneira. Ó. Vai ficar assim. 1 sobre REC igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Que é a própria definição de resistência equivalente. Tá bom, pessoal? Então, ora, se essa parcela é igual a essa parcela, então esse E equivalente sobre o REC equivalente tem que ser igual à soma dessas parcelas. Opa, fascinante. Então, pessoal, isso daqui que eu vou chamar Teorema de Milman, que eu até vou fazer de vermelho para destacar.
E equivalente sobre Ré, que é igual a E1 sobre R1, mais E2 sobre R2, mais E3 sobre R3. Esse é o famoso teorema de Milman, tá bom? E aí você pode estar se perguntando o seguinte: Frederico, eu sei que você colocou as FENs todas diferentes, as forças eletromotrizes todas diferentes, tá? Mas e se no caso eu invertesse aqui a polaridade dessa bateria? Se você invertesse a polaridade dessa bateria, vamos supor que fosse assim, ó. Vamos supor primeiro, pessoal, que você adote que o E equivalente, que a resistência equivalente, ela vai ter o polo positivo direcionado aqui para a direita. Então, ó, você vai ter isso daqui, o polo positivo para a direita. Se você tivesse essa polaridade invertida, você teria uma coisa desse tipo aqui, ó. Você teria polo positivo, certo? Para a esquerda, contrário à orientação. Quem estaria aqui? Ora, estaria aqui o polo negativo. Então, ao invés dessa razão E1 sobre R1 ser positiva, por ela estar invertida e você ter adotado que o E equivalente estaria para a direita, então você coloca um valor de negativo. Então vai ficar menos E1 sobre R1. Quando a gente for resolver um exercício mesmo, para você ver a aplicação do teorema de Milman no nosso próximo vídeo, você vai entender melhor essa partezinha aqui. Tá bom, pessoal? Então, o teorema de Milman é isso daqui. Vamos para uma particularidade. Quando todas essas FENs forem iguais, todos esses termos vão ser iguais. Então você vai poder colocar em evidência. Vai ficar E equivalente sobre REC igual ao E, que multiplica tudo sobre 1R1 mais 1R2 mais 1R3. Igual o exemplo aqui do AB. Então, para quando eu tenho todas as baterias iguais, eu vou até colocar ó, que a associação equivalente, ela vai ser como? Vai ser a própria FEM de uma das baterias. E como que você vai calcular a resistência equivalente do circuito? Esses três resistores não estão em paralelo, então você vai fazer a famosa resistência equivalente. 1 sobre Ré, como a gente viu, vai ser igual a quem? 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Tá bom? Isso daqui no caso de ser em paralelo. Então você veja que com essa expressão você consegue expandir, tá, o seu conhecimento dentro da associação de geradores. Agora, para a gente não perder o fio da meada, por exemplo, se você tivesse geradores, aliás, geradores não, baterias em série, tá bom? A E equivalente seria a soma de cada E da bateriazinha. Então, se você tem uma de 10 volts e associa em série com uma outra de 20 volts, você vai ter uma total de 30 volts, tá bom? E a resistência equivalente também você soma, porque em série você soma as resistências, tá bom? Mais um outro ponto aqui, só pra gente esclarecer, se você tem uma bateria, ó, se você tem uma bateria que tem essa representação, né, de 12 volts, aqui tem o polo negativo e aqui tem o polo positivo. E você tem uma outra bateria, vamos supor, de 10 volts, tá? Isso aqui sendo polo negativo e aqui sendo polo positivo. Quando você liga polo negativo com polo negativo e você liga polo positivo com polo positivo, isso daqui significa que essas duas baterias estão numa associação em paralelo. Então, ó, veja bem, isso daqui pode ser uma questão do Enem, tá? Agora, se caso você tivesse essas baterias, onde você tivesse uma associação polo positivo de uma com polo negativo da outra, como nesse caso, aí, pessoal, significa que essas baterias estão numa associação em série, tá bom? Então, pessoal, fique conosco, na sequência a gente vai utilizar o teorema de Milman, eu vou mostrar para vocês na prática como vocês utilizam e como é rápido, como é simples, pessoal, é só você pegar o jeitão de trabalhar com ele. Então, um forte abraço, espero que você tenha gostado, curta, compartilhe o vídeo. Não fique estressado se de repente tem muita incógnita aqui. Demonstração é sempre assim, a gente sempre vai assimilando. Você rever esse vídeo novamente, se ficar com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente te ajuda. Lembrando que temos outros vídeos na nossa playlist e que nós também temos o nosso Instagram. Nosso Instagram tem uma série de publicações lá. Tá bom? Dá uma conferida e um forte abraço e bons estudos.